Pastor Pedro, me ouve? Sim, pastor Wilson. Maravilha. Acho que o pastor Tiago, não sei se está recebendo lá o áudio lá, hein? Se tiver, por favor, comunique aqui. Paz do Senhor, pastor Tiago Reis, como vai? Acho que o som do senhor está mudo. Deixa eu tentar fazer o convite aqui pro... aqui, ó. Aí, agora sim, pastor Tiago, pode dar sua saudação aí. A paz do Senhor, pastor Wilson. É uma alegria poder participar com o senhor nessa live, dessa importante matéria, né? Importante assunto, que é os dons ministeriais. É uma alegria poder participar com o senhor. E também cumprimentar o pastor Pedro. Deus abençoe, pastor Pedro. Uma alegria conhecê-lo também. Deixa eu apresentá-lo, pastor Tiago. Pastor Pedro Leonardo é o pastor presidente do nosso ministério, Assembleia de Deus do Belém, na cidade de Dois Córregos. Nós tivemos o privilégio de congregar por um período curto juntos em São Carlos, até que o senhor chamou aí para assumir este campo. E, se não estou enganado, já aproximando-se de 5 anos, né? É isso, pastor Pedro? 5 anos está aproximando. 5 anos. E tem feito, né, um excelente trabalho na cidade de Dois Córregos. Pude ver que é um trabalho que o pastor Pedro foi lá para iniciar, né? E tive a oportunidade de pregar lá alguns anos em sequência, e cada vez mais bela a igreja, mais pessoas ali aceitando ao Senhor Jesus, e é um privilégio poder ver o Senhor usando a pessoa do pastor Pedro, viu? É um prazer, viu, pastor Pedro? Todo meu, viu? Também cumprimento o pastor Tiago Reis. Deus continue abençoando e um prazer conhecê-lo, tá? Vou lhe apresentar Amém. formalmente o pastor Tiago Reis. Tive a oportunidade de conhecê-lo quando passamos por Ourinhos, né, porque morávamos vizinhos ali. Ele é de Santa Cruz do Rio Pardo, congrega ali com o nobre pastor Gedaías, ali na cidade de Santa Cruz, coordenador do departamento de missão. Ele também é professor de escola dominical e professor do núcleo teológico ali na cidade de Santa Cruz, nosso ministério, bem como, né, ele é convidado aí várias vezes aí para eventos, né, palestras, profissões. É um prazer tê-lo aqui também no nosso canal para debater esse assunto. Amém. Um prazer, meu, conhecê-lo e sei que será produtivo a nós e aos que ouvirem, tiverem acesso. Maravilha. Meus queridos irmãos, o objetivo dessa live, eu agradeço mais uma vez vocês que atenderam o nosso convite. O objetivo desta live é nós comentarmos esses versículos da carta de Paulo aos Efésios, foi colocado aí em banner para nós, né? Eles tratam acerca dos dons ministeriais. Eu achei oportuno nós falarmos acerca disso, visto que nós estivemos estudando por um trimestre completo a carta de Paulo aos Efésios. E o pastor Douglas Batista, ele foi bastante didático e quase toda a revista, ele foi levando ali tópico por tópico, trazendo para nós o conteúdo e expondo, né, de uma maneira bem expositiva, trazendo esse conteúdo. Porém, né, as 13 lições, elas não foram suficientes para exaurir todos os assuntos, né? E esse assunto em especial ele ficou sem ter ali abordagem. E eu achei interessante nós falarmos acerca dele. Já peço para que aqueles que puderem estar nos ouvindo que se conectem, tentem entrar pela página Uma Palavra para Ti, pois aí eu posso ver os comentários que vocês fazem e também levar essas perguntas aí aos nossos convidados que estarão no ar para participar e responder as perguntas aí para nós. Todas essas lições aí nós tivemos também fazendo elas via internet, devido aos eventos aí da pandemia, às restrições sanitárias e orientações das autoridades governamentais.
Por essa razão, né, nós não pudemos nos reunir no templo e fizemos a transmissão via internet. Todo esse conteúdo está disponível numa playlist organizada ali no nosso Facebook, e depois aqueles que tiverem interesse podem acessar esse material. Então, nós vamos falar aqui, nós temos alguns tópicos para abordar, nós vamos abordar sobre eles, né? Inicialmente, nós temos ali, falando nesse texto que nós selecionamos, falando acerca dos ministérios, né? Então, Deus está, por intermédio do apóstolo, colocando para nós a uns, e ele vai colocando uma série de ministérios. E já para iniciarmos, né, gostaria de deixar essa batata quente para os dois convidados aí. O primeiro ministério colocado ali é um ministério de apóstolo. E esse é um ministério um pouco polêmico nos dias atuais, né? E eu gostaria de colocar aqui, pela ordem, como está na tela aqui aparecendo o pastor Tiago e depois o pastor Pedro. Então, por essa ordem de seleção aleatória, eu vou começar com o pastor Tiago, e eu vou pedir para o pastor Tiago falar um pouco do que ele enxerga nessa passagem como apóstolo, e no que ele poderia dizer para nós nos dias de hoje com o apóstolo. E depois nós vamos ouvir também o pastor Pedro com as considerações sobre esse assunto também. Muito bem, pastor Wilson, nós temos aqui no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, Paulo falando a respeito da unidade da fé. Nós temos aqui, a partir do versículo de número 11, Paulo dizendo que ele mesmo, ele Deus, ou Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós temos aqui 5 ministérios que Jesus deu à sua igreja, e o primeiro da lista aí é o apóstolo, o ministério de apóstolo, tá? Lembrando que a palavra apóstolo significa enviado. Nós temos pelo menos 12 homens que foram chamados pelo próprio Jesus de apóstolo, o colégio apostólico, descrito em Mateus capítulo de número 10. O texto diz que Jesus estava no monte e, passando uma noite toda em oração, quando ele desce do monte, o texto diz que ele chamou quem ele quis, ele chama 12 apóstolos. O colégio apostólico. E nós temos também, além dos 12, nós temos um apóstolo muito conhecido, o apóstolo Paulo. Dentro do Novo Testamento, pelo menos 13 cartas denominadas de cartas paulinas, porque foi de autoria de Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele foi um grande apóstolo que evangelizou quase toda a Europa, fazendo 3 grandes viagens missionárias. Ele, de perseguidor, passa a ser perseguido quando ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, Atos capítulo de número 9, e então ele mesmo diz que ele era o menor dos apóstolos porque ele não teve contato direto com Jesus, né? Ele viu Jesus no caminho de Damasco, mas não teve a experiência que o colégio apostólico, composto pelos 12 primeiros apóstolos, teve, de estar do lado de Jesus, de ver, ser testemunho ocular dos milagres que Jesus realizou. Então, nós temos aí o exemplo aí do apóstolo Paulo. Nós temos também, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, capítulo 16, melhor dizendo, e no versículo de número 7,
A Bíblia vai falar, além de Paulo, que é apóstolo, Barnabé também, seu companheiro, é considerado um grande apóstolo. Nós temos também Andrônico e Júnia, parentes do apóstolo Paulo, que também foram considerados apóstolos. Eu quero, se me permita, ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 7. Vou ler rapidinho aqui esse texto. Romanos, capítulo 16, e o versículo de número 7, que diz assim: Saudai Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Então, nós temos aí esse ministério importantíssimo, que é o ministério de apóstolo. Nós devemos lembrar que esse ministério de apóstolo, como foi o colégio apostólico composto por 12 apóstolos, nós não temos mais. Tá? Esse colégio apostólico, ele não tem sucessão, mas o que nós temos nos dias hoje, no período da dispensação da graça, da dispensação da igreja, é um ministério de caráter apostólico. Nós temos aí vários homens que teve um ministério de caráter apostólico, como John Wesley, William Carey, Hudson Taylor, Dwight Lyman Moody, Daniel Berg, Gunnar Wringre, que foram os desbravadores da nossa Assembleia de Deus. Nós podemos dizer que esses homens, eles tiveram um ministério de caráter apostólico porque eles realmente implantaram igrejas, prepararam obreiros, e isso nós precisamos ter a consciência de que esses homens foram fundamentais para que o evangelho chegasse até os nossos dias. Lembrando, né, pastor Tiago, que a palavra, né, apóstolo, ela vem daquele que é separado, né, com uma missão, né, enviado com uma missão. Seria isso? Sim, com certeza. Enviado com uma missão específica, né? Nós temos o trabalho do apóstolo Paulo, por exemplo. Ele é um grande apóstolo no Novo Testamento, considerado apóstolo dos gentios. Ele ia de cidade em cidade, ele pregava o evangelho, milagres aconteciam, pessoas se convertiam, ele implantava igrejas, preparava obreiros para que pudessem tomar conta daquela igreja, e depois ele voltava para fiscalizar, para ver se aquela denominada igreja estava firmemente na palavra de Deus, na promessa de Deus, ou nos ensinos que ele tinha ensinado, porque tinha muitas pessoas que espalhavam heresias naquela época, como nos dias de hoje também. Mas Paulo, ele fazia esse trabalho de apóstolo, não somente de implantar igrejas, preparar obreiros, mas inspecionar essas igrejas para ver se eles estavam saudáveis naquilo que eles tinham aprendido, naquilo que eles tinham recebido, que era o evangelho do Senhor Jesus. Vale a pena recordar aí aos nossos ouvintes, né, aqueles que nos acompanham, que naquele momento da igreja, nós ainda não tínhamos editado o Novo Testamento, bem como, né, a Bíblia ou o Antigo Testamento, não havia, né, a facilidade que se tem hoje de portá-la, né, eram os rolos, né, então era difícil acesso, bem como a maior parte dos membros da igreja não tinham a leitura, né, ou não tinha conhecimento da escrita, e então isso facilitava a ação dessas pessoas que o senhor acaba de mencionar aí, que de repente poderiam vir aí com doutrinas que fossem contrárias à vontade do Senhor. Eu queria até ouvir o pastor Pedro, se até aqui ele tem alguma consideração acerca dessa questão, né, do colégio apostólico colocado pelo pastor Tiago, fechado nos 12, mas que também, como o pastor Tiago diz, foi exercido por outras pessoas, né,
sem talvez receber esse título específico que fica ali com aqueles primeiros 12 que conviveram com Cristo, né? Pastor Pedro, por favor. Então, como o pastor Tiago mencionou e o senhor também falou sobre a importância deste ministério dos apóstolos, que teve um peso muito grande como desbravadores, eu diria que um apóstolo, ele, como embaixador, um mensageiro, um enviado, ele veio possuído, né, de dons extraordinários, né? E foi de grande propósito, e algumas perguntas que surgem tem apóstolos ainda nos nossos dias? Entendeu? Como ministério. O que os irmãos me falam? Eu até ouvi o pastor Tiago agora dizendo que não há mais a necessidade, né? Embora ele até citou aqui o trabalho de alguns fundadores, inclusive de nossa igreja no Brasil, mas deixa eu devolver a pergunta para o pastor Tiago aqui. Pastor Wilson, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Existem apóstolos nos dias de hoje. Então, apóstolos como os 12, eu repito aquilo que eu disse anteriormente, como o colégio apostólico, composto pelos 12 apóstolos que Jesus escolheu, nós não temos, mas nós cremos que existem muitos homens de Deus que têm um ministério de caráter apostólico, ou seja, a pessoa pode não ter o título de apóstolo, mas ele pode ser, de fato, um apóstolo nato, mas ele vai ter que passar por um crivo aí, que a Bíblia ela dá o direito de examinarmos se a pessoa tem condições de ser considerado, o seu trabalho ser considerado um apóstolo, porque o apóstolo, hoje em dia, se banalizou a palavra apóstolo, porque Sim. Hoje mais se vale o título, né, do que o trabalho. Nós vemos que o apóstolo Paulo, nas 13 epístolas, na maioria das epístolas que Paulo escreveu, ele coloca Paulo, vírgula, né, apóstolo de Jesus Cristo. Primeiro vinha o seu nome e depois o título que ele carregava de apóstolo. E hoje os valores estão invertidos. Hoje importante ter o título do que ter um bom nome. Então, o trabalho do apostolado, eu acredito que até hoje, né, ainda não cessou esse trabalho do apostolado, de implantar igrejas, de treinar obreiros, de ganhar almas, através do ministério do apóstolo acontecer milagres, maravilhas. E eu acredito que, nesse sentido, esse ministério, o trabalho do ministério apostólico é viável e está ativo até os dias de hoje. Mas o título apóstolo, nós, da Igreja Assembleia de Deus, nós não temos esse costume de intitular a pessoa de apóstolo, porque nós acreditamos que é um título muito pesado, né? Se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi açoitado, Paulo sofreu muitas coisas, acusação, ele sofreu por demais. Então, se intitular hoje apóstolo, será que nós teríamos condições de sofrer tudo que Paulo sofreu? Será que nós estaríamos dispostos a padecer o que Paulo padeceu? Então, na minha opinião, volto a repetir, o trabalho do apóstolo é viável, eu creio que está ativo até os dias de hoje, mas nós não temos esse título, nós não acostumamos o nosso ministério, né, não costuma de ungir a pessoa apóstolo, porque
é uma palavra e um título bem pesado, né? Deixa eu devolver, então, deixa eu devolver a réplica ao pastor Pedro aqui, então. E aí, pastor Pedro, o que o senhor me diz aí sobre essa pergunta que o senhor lançou para nós aí? Sim, estou de acordo. O colégio apostólico foi restrito, né, aos dias passados da igreja primitiva, e a nós hoje não temos o título, né, apóstolo, mas temos a ação de homens de Deus que são enviados. Vale bem lembrar que são enviados por uma liderança, né, uma liderança que estão dando o suporte, o apoio, e eles vão e exercem o trabalho, vamos falar assim, o trabalho dinâmico de fundamentar igrejas, abrir trabalhos e avançar. Então, esse trabalho do colégio apostólico é restrito, mas o fato em si de continuar tendo apóstolo no sentido de divulgação, de implantação, está na ativa, e eu acredito que até o dia da volta de nosso Senhor Jesus. Então, tentando sintetizar aqui o que vocês colocaram acerca do ministério apostólico. O ministério apostólico é aquele que é enviado com uma missão, é aquele que tem o objetivo de plantar igrejas, discipular novos obreiros para discipular outros, e esse é um trabalho que perdurará e ainda está ativo. Ou seja, a carga temos, porém, o cargo que nós podemos dizer que está fechado, né, entre aqueles que conviveram com Cristo, conviveram presencialmente com Ele, à exceção de, como o pastor Tiago diz, de Paulo, que embora ele não foi, né, um dos que conviveu com Jesus em carne, enquanto ele esteve no seu ministério terreno, ele próprio sempre defendia o seu apostolado da seguinte maneira: eu, Paulo, apóstolo pela vontade de Deus e da do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele não havia sido chamado pela vontade humana, nem se auto-intitulou apóstolo, mas o próprio Deus o vocacionou e o chamou, e isso de uma maneira que foi nítida até os infiéis que estavam com ele indo ao caminho de Damasco. Certo? Certíssimo. Muito bem, meus irmãos. Então nós podemos avançar aqui. Enquanto nós avançamos para o próximo, né? Nós temos aqui a irmã Jaqueline Miranda, Gustavo Moura, a irmã Elizabeth, nossa irmã Valdirene Nascimento, Paulo Andrade, pastor Wagner, nos acompanhando, e nós transmitimos a saudação a estes irmãos. Vamos então falar acerca do próximo aí. Então ele deu uns para apóstolos, outros para profetas. Vamos falar um pouco acerca deste outro ministério dado aqui, e dessa vez então, como começamos pelo pastor Tiago, vamos começar pelo pastor Pedro, sobre este ministério. O que o senhor tem para nos trazer, pastor Pedro? Então, vamos falar um pouco sobre esta parte também que gera muitas especulações, né, sobre o ministério como de profeta. Eu quero lembrar que no Antigo Testamento, o ministério de profeta é segundo a ordem dos profetas listados na Bíblia. E na igreja primitiva, os profetas eram homens de elevada aptidão espiritual, né? Conhecidos por suas mensagens inspiradas pelo Espírito Santo, né? No exato momento. E o que distinguia dos pregadores normais da igreja eram que eles eram reputados quanto à categoria ministerial. Imediatamente depois dos apóstolos, os profetas do Novo Testamento, eles exerciam o seu ofício em virtude do seu dom recebido, né? Recebido de Deus, e não por qualquer nomeação por parte da igreja. É o que acontece hoje, né? Porquanto não há evidência de que posição deles dependia de qualquer ato consagratório por parte da igreja.
No Antigo Testamento, a partir de Samuel, começou, então, existiu o ministério profético, né? Hoje é como dom. E nós podemos sintetizar que hoje não há o ministério profético como temos no Antigo Testamento, que cessaram, né, com a dispensação da igreja, cessou. O que acontece hoje é o dom de profecia na igreja, conforme Coríntios 12, 10, né? E não caracteriza o seu portador, né? O dom de profecia não caracteriza que é governo. Pelo dom de profecia vai ter governo na igreja, né? O governo fica assim, a pastor, né, o presbítero e bispos. E o ministério profético, o temos no Novo Testamento, conforme o texto que nós estamos basando aqui, Efésios 4, e outras passagens, como já abordado, não há no Novo Testamento qualquer passagem, nem mesmo indício, de que tão necessário dom ministerial seria apenas para os primeiros tempos da igreja. Sempre que a igreja experimentar, então, um avivamento espiritual, esse dom, do dom de profético, ele é despertado, bem como os demais assumindo sua necessária dimensão. Na igreja, esse dom é mais proclamativo da mensagem de Deus do que preditivo, não é algo consagratório. Sim, ainda há profetas hoje, homens através dos quais Deus fala poderosamente, visando a edificação, né? Visando a edificação da igreja, exortação e consolação da igreja. Tá? Algumas perguntas que se fazem muito, e é muito bom lançar aos senhores nesta noite, é que alguém pergunta, profeta e profecia, ontem e hoje, há profeta, o ministério profético ainda? Hoje, temos o dom de profecia, né? Temos dom, como tudo é importante, tá? É muito importante. Os profetas e as profecias do Antigo Testamento, vou voltar nisso, tinham um propósito pré-estabelecido dentro dos moldes divinos. Foram alguns de muitos meios usados por Deus para revelar seu propósito eterno para com a humanidade. Tá? Era um propósito, até então não tínhamos a Bíblia com tanta facilidade, Deus inspirava esses homens que falavam da parte de Deus aos homens, tá? Os profetas. E o que me chama a atenção também, a profecia não se destina a governar ou dirigir a igreja, a profecia nos nossos dias atuais, odierno, né? No Antigo Testamento, Israel era governado por juízes e reis, enquanto que o culto era dirigido por sacerdotes, mas nunca por alguém cujo ministério fosse distinto unicamente profético. Os profetas eram colaboradores do trabalho da condução do povo, né? O mesmo podemos perceber na igreja agora do Novo Testamento. O seu governo sempre esteve, o governo da igreja sempre esteve aos presbíteros, bispos, pastores, mas nunca sob a responsabilidade de alguém que fosse tão somente um profeta. Hoje, profeta é um dom. Temos dom de profeta, e se está na igreja, não precisa hoje ter a questão de ser consagrado ao ministério profético. Não. Hoje é dom e ele é ativado pelo Espírito Santo, querendo o bom andamento da causa de Deus, como edificação, exortação, consolação da igreja. Muito bem, pastor Pedro Leonardo, ouvindo o senhor trazer esse comentário para nós, primeiro, né, eu vejo aqui a questão que no ministério do Antigo Testamento, ministério profético, ele tinha uma outra conotação que não tem, né, atualmente. Ele não tem nesse momento aqui para nós, né? Primeiro, outra coisa que o senhor colocou para nós é que a igreja ela não é governada por um profeta, mas ela tem a sua organização. E os cargos eclesiásticos são importantes para essa organização, nós vamos falar disso.
E outra coisa que eu ouvi o senhor dizendo é que, assim, hoje nós temos pessoas que têm o dom de profecia. E esse dom de profecia, ele se manifesta em algum momento para que a pessoa traga uma palavra que vem revelada de Deus, né? Não com o intuito, muitas vezes, de predizer o que vai acontecer, pode acontecer, mas nem sempre, mas tem um propósito tríplice na Bíblia, que é de consolar, né? De corrigir e de confortar ali as pessoas. E essa pessoa que tem o dom não será denominada, né, profeta. Porém, como aqui em Efésios cita, né, a questão do ministério profético, e aí o Senhor colocou para nós também essa questão de tempos em que há uma necessidade de avivamento, surge alguém de uma maneira profética para direcionar o povo ao retornar-se à Bíblia e assim receber um avivamento. Pastor Tiago, nós podemos comparar então esse ministério profético aqui, esse dom, com o ministério de pregação ou da pregação da palavra de Deus? O ministério profético? Ministério aqui citado em Efésios como dom ministerial e não como dom espiritual, como o pastor Pedro citou para nós, que a pessoa não é classificada como profeta, mas ele recebe uma palavra profética de Deus para transmitir ou à igreja ou a um indivíduo. Bom, eu acredito que o ministério profético, descrito em Efésios 4, a partir do versículo 11, né, Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas. Esse ministério profético é um dom ministerial, né? A gente não pode confundir com o dom de profecia, né? Existe o dom de profecia e existe o ministério profético, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento nós temos o ministério profético, né? A pergunta o senhor poderia fazer novamente para mim me localizar aqui na pergunta, pastor Wilson, por favor? Sim. Quando o pastor Pedro ele fez o seu comentário, ele citou para nós, né? Como o senhor disse aí, aquele que tem o dom de profecia, ele não se intitula nos dias de hoje como um profeta, né? Então, assim, ele traz uma palavra profética para o coletivo, a igreja, ou para o indivíduo, com o propósito de trazer edificação, trazer consolo ou trazer uma exortação, que é o tríplice propósito do Novo Testamento para a profecia. Mas ele não se intitula como profeta. Como aqui cita, e o pastor Pedro, eu fiquei prestando atenção no que ele disse, e ele trouxe para nós que em alguns momentos, em necessidade de avivamento, Deus levanta alguém para, de uma maneira profética, levar esse povo, né, o povo de Deus, ao avivamento. Então, a pergunta que eu fiz para o senhor é com base nisso. Nós podemos comparar esse ministério profético citado em Efésios com o ministério de um pregador do Evangelho? Entendi. É o seguinte, na minha opinião, nós acreditamos que a maior profecia é a palavra de Deus. Então, não tem profecia maior do que a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. A partir do momento em que uma pessoa está pregando a palavra de Deus e vivendo a palavra, ela está sendo usado para não somente edificar, exortar, mas também para consolar a igreja. Eu acredito que realmente sim, ela está sendo usada por Deus e através da ministração da palavra, sendo que partindo do pressuposto de que a palavra de Deus é a maior revelação que nós temos, né? A Bíblia Sagrada. Muito bem. Então, assim, o entendimento que eu obtenho é que, sim, nós temos ambos, né, nos dias atuais. O dom de profecia, que essa pessoa, ela não se intitula profeta por ter esse dom, como o pastor Pedro colocou para nós aqui. Essa pessoa, ela não está no mesmo patamar que os profetas do Antigo Testamento, como também colocou aqui o pastor Pedro, uma vez que a própria Bíblia diz que, né, um profeta fale, né, e os outros julguem.
Ou seja, a profecia do Antigo Testamento ela não cabia julgamento. A maneira revelada no Antigo Testamento aos homens de Deus, né, e aos profetas era diferente, não era aberta a julgamento. Porém, no Novo Testamento ela coloca para que 2 ou 3 outros julguem ali a inspiração daquele que está proferindo uma profecia. Então ele não é o profeta em si, ele é alguém que tem um dom espiritual de profecia. Agora, aqui então, o pastor Pedro colocou para nós que em alguns momentos alguém é um entusiasta do avivamento. E não há avivamento sem a palavra, como o pastor Tiago acabou de trazer para nós. A palavra é a maior profecia. Então podemos afirmar que aquele que é um pregador do evangelho, né, e um pregador eloquente do evangelho, ele pode ser um destes chamados para profeta, profetizando a Bíblia Sagrada e levando as pessoas a retornar a ela e serem avivadas. O senhor concorda, pastor Pedro? Sim, concordo. É nesta linha de raciocínio que penso também, né? Palavra inspirada, totalmente inspirada, e o Senhor usa-nos algo direcionado, né? Direcionado para um momento e acontece uma colheita gloriosa. Diante disso, nós podemos dizer que alguém pode ter o dom de profecia e não exercer o ministério de profeta do Novo Testamento. E alguém pode exercer o ministério de profeta do Novo Testamento sem, contudo, ter o dom de profecia. Correto. Pastor Wilson, Sim. Posso fazer mais uma colocação aqui, dentro desse assunto? Por favor. Então, nós vamos... primeiro, nós temos que diferenciar o ministério profético, que é o dom ministerial de Efésios 4:11, do dom de profecia, tá? Então, olha só, no ministério profético, que é um dom ministerial, não é para todos, tá? Paulo diz lá em 1 Coríntios 12:29, são todos profetas? Em Efésios 4:11 diz, e uns deu para evangelista, outros para apóstolos, para profetas, então uns. Então não deu para todo mundo. Então o ministério profético, como dom ministerial, não é para todos, é para quem Deus dá, é para quem Cristo dá. Agora, o dom de profecia é para todos. Tem lá o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31, Paulo diz que todos podem profetizar. Então, nós temos que diversificar, saber que existe uma diferença entre o ministério profético, como dom ministerial, está lá em Efésios capítulo 4, verso 11, do dom de profecia, tá? Então, como o senhor bem disse, tem uma pessoa que ela tem o dom da profecia, mas ela não tem o ministério profético. Tem pessoas que têm o ministério profético, como dom ministerial, mas não tem o dom da profecia. Nós temos Atos capítulo 21, versículo 9 e 10, a Bíblia vai falar das 4 filhas donzelas de Filipe. A Bíblia diz que elas profetizavam, e no versículo de número 10 do capítulo de número 21 de Atos, a Bíblia fala de um profeta por nome Ágabo. Então, observe que o versículo 9 diz que Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, ou seja, elas tinham o dom da profecia, mas o versículo 10 diz que entrando na casa um profeta por nome Ágabo. Então, Ágabo, ele não tinha o dom de profecia, ele tinha o ministério profético como dom ministerial. Então, nesses 2 versículos, nós vemos no Novo Testamento a diferença do dom de profecia representado pelas 4 donzelas, as filhas de Filipe, o evangelista, e o dom profético, o dom ministerial, representado pelo profeta Ágabo. Muito bem, pastor. Excelente abordagem. E o senhor falando, né, me fez lembrar também da ocasião em que é separado Saulo, na ocasião, Paulo, né, e Barnabé para a obra missionária ali em Atos, e naquele momento, Atos 13, né, se não me falha a memória, e naquele momento a Bíblia diz que na igreja de Antioquia havia ali doutores e profetas. Olha que coisa maravilhosa, né?
Numa mesma igreja, haviam os doutores, que nós também falaremos aqui, e haviam os profetas, e eles coexistiam na mesma comunidade, em comunhão, né? Respeitando cada um a maneira de Deus os utilizar. Que coisa maravilhosa. Só saudar aqui, temos aqui conosco também o pastor Júnior, ali de São Carlos. Saudação, meu querido amigo, mandou a paz do Senhor para nós aqui. Pastor Júnior leu, a nossa irmã Marta Palomo também está aqui. Daiane Santos, nosso irmão José Messias, que é bem conhecido, chegado, pastor Pedro Leonardo, né, irmão? E também o Jefferson Win. Rapaz, eu não vou falar esse nome não, senão é capaz de eu falar língua estranha aqui. João Marcos também está aqui, que é maestro aqui da nossa sede. Paulo Andrade, ali de São Carlos, líder da UJADESC. E o nosso irmão Edson Camargo, ali da cidade de Pederneiras, da Igreja Coemã. É um prazer tê-los aqui acompanhando o debate conosco. Muito bem, então nós temos falado, né, discursado aqui acerca desse ministério também importante, que é do ministério profético na igreja, é um ministério importante, uma vez que o profeta, como entendemos no Novo Testamento, é aquele que prega a palavra com uma unção diferenciada, exerce esse ministério de uma maneira a levar as pessoas a acreditar na Bíblia como verdadeira palavra de Deus. Então, aqui nós vamos ver que alguns ele deu também para evangelistas. E agora, pela ordem, nós vamos deixar o pastor Tiago iniciar o comentário acerca desse ministério e depois nós vamos ouvir também o pastor Pedro falando acerca desse ministério. Pastor Tiago. Pastor Wilson, então nós temos aí na Efésios 4:11, Jesus deu à sua igreja apóstolos, profetas, em terceiro lugar, evangelistas. Os evangelistas são aqueles separados por Jesus para trabalhar no reino de Deus, na obra de Deus, a fim de evangelizar, de transmitir boas novas de salvação. É aquele que tem amor pelas almas, é aquele que olha uma pessoa e não vê simplesmente como uma pessoa, mas consegue ver além, consegue ver que aquela pessoa tem uma alma e que aquela alma é muito preciosa para o Senhor Jesus. Nós temos em Atos capítulo de número 8, o avivamento em Samaria. A Bíblia diz que depois da dispersão, chamado também da diáspora, quando Saulo de Tarso perseguiu os primeiros cristãos, a igreja primitiva, a Bíblia diz que houve a dispersão, chamado de diáspora. Então, Filipe, nessa fuga, ele desce para Samaria, ele é um grande evangelista, e quando ele chega em Samaria, a Bíblia diz que ele começou a pregar para os samaritanos, e vale lembrar que Filipe só teve coragem de descer em Samaria porque em João capítulo 4, Jesus passou por lá primeiro, né? Quando ele evangeliza a mulher samaritana junto ao poço de Sicar. Então, quando ele está ali pregando o evangelho em Samaria, a Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade, os demônios foram expulsos, as pessoas foram curadas, houve um grande avivamento, e a igreja em Jerusalém ficou sabendo do avivamento que estava acontecendo em Samaria e enviou para lá, se não me falha a memória, Pedro e João, para também colocar as mãos sobre os samaritanos e, na imposição de mãos, eles recebiam o Espírito Santo. Observe que Filipe, como um grande evangelista, ele pregou para uma multidão dentro de Samaria, mas no mesmo capítulo a Bíblia diz que ele foi arrebatado e para um deserto, aonde ele pregou para um homem só, o eunuco, né, da rainha de Candace, aonde ele estava lendo o rolo do profeta Isaías, no capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, e ele não entendia o que estava lendo, e a Bíblia diz que Filipe encostou junto ao carro e perguntou: entendes tu que lês? E ele diz: como poderei entender?
se não há quem me explique. E ele subiu no carro e começou a explicar que aquela passagem se referia à pessoa de Jesus, e chegou a um lugar onde havia uma água, e o eunuco disse: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E a Bíblia diz que Filipe batizou o eunuco e ele foi arrebatado para Azoto. Então veja bem que o ministério de evangelista é um ministério glorioso, de uma pessoa que recebe esse dom ministerial, que tem amor pelas almas. Ele prega não somente para a multidão, mas se tiver uma pessoa necessitada de ouvir o evangelho, ele está disposto a pregar e anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Acrescentando a isso que o senhor trouxe, pastor Tiago, eu vejo que, assim, o evangelista, todos os crentes, né, têm a obrigação de evangelizar. Essa é a grande comissão da igreja. Então, nós temos que ir por todo mundo, né, e pregar o evangelho. Mas o evangelista é aquela pessoa que ela tem aquela aptidão e ela tem aquela facilidade de adentrar, e ela ir cativando as pessoas, e ela consegue. E aí eu vou passar para o pastor Pedro, porque eu posso dizer, pastor Tiago, que eu vejo na vida do pastor Pedro, além do pastor que né, e nós vamos chegar nisso quando chegar no Ministério Pastoral, mas eu vejo que o pastor Pedro, tive a oportunidade de ir à congregação onde ele trabalhou ali na cidade de Ibaté, e o senhor precisava ver o trabalho lindo que ele deixou estabelecido ali. E depois, né, como eu disse, ele começou a igreja. E o pastor Pedro, fala aí com quantas pessoas, depois o senhor começou 2 córregos, e hoje a igreja é estabelecida. Então eu vejo na vida do senhor um evangelista, nada melhor falar sobre o ministério, e a gente tem aqui um exemplo nato dele. Sim, sim. É interessante essa parte. O evangelista, ele tem faro por almas, né? Ele tem faro por almas. E é interessante que ele chega com uma visão não só de cuidar, no sentido assim, de discipular. Ele chega naquela missão de estabelecer e exige do evangelista, como está aqui, esta ação do Espírito Santo, porque o Senhor Deus, ele move a vida da gente de uma forma que você consegue ver em cada pessoa uma vida com potencial. Interessante que as pessoas chegam e a notícia corre, né? Que nem testemunho mesmo aqui de 2 córregos. Chegamos e chegou eu, a esposa e as crianças, né? Os 3 filhos. Já vai fazer dezembro, faz 5 anos, sem conhecer ninguém, entendeu? Mas Deus, ele vinha falando que tinha um povo esperando. Foi interessante que o primeiro casal que eu consegui ter contato com eles foi depois de 30 dias. O primeiro casal, eles estavam desviados. Eles se reconciliaram via telefone, entendeu? Mas é aquele trabalho assim, de você lançar semente e ir no local, né? Ir no local e dar aqueles os primeiros sustentos que as pessoas precisam. E é essa graça que vai acontecendo no dia a dia, que o Senhor, ele tem algo importante, que o próprio Senhor Jesus, ele coopera com a gente. Ele vai cooperando. Hoje, temos 100 e poucos membros aqui, membrado. Entende? Então, já tem 3 congregações, e eu vejo isso como graça de Deus, né? E é uma função muito especial, uma função especial que independe do lugar, né? Independe se é um grande centro, como o nosso irmão falou anteriormente, um grande centro ou um centro menor, né? Um lugar menor. O Senhor nos leva inspirado pelo Espírito Santo. E interessante que não é chegar e querer fazer já doutrinar todo mundo de uma vez, entendeu?
você recebe, vai agregando todo mundo, depois entra o trabalho pastoral, né? Mas de primeira mão você tem que ser, e não vai deixar de ser, um evangelista, né? De levar as boas novas mesmo, que foi a ordem dada do Senhor à igreja, tanto a igreja primitiva, e a nós também com esta chamada de alcançar, por meio das boas novas do evangelho, vidas. E tem muita gente carente, muitos estão chegando, e a gente chega com essa notícia, boa notícia do evangelho, e as pessoas vêm. Muito bem, pastor Pedro. Eu vou colocar uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta difícil de responder, mas vocês vieram aqui para isso. Então, deixa eu acender a fogueira aqui. A pessoa, de repente, ela tem esse dom evangelístico, ela tem essa veia, como o senhor próprio disse, ela tem esse faro para a alma. Mas ele vai, ele visita, ele agrega, ele arrebanha e traz as pessoas para a igreja, né? Ele leva a mensagem do evangelho. E ele, então, ele percebe-se evangelista, né? De repente, é portador desse dom ministerial. Mas ele talvez não seja um cooperador, não seja um diácono, não seja um presbítero. E aí, alguém pode falar assim, pastor, precisa separar ele a evangelista, precisa consagrar ele a ministro, porque ele evangeliza, né? Está certo, pastor Pedro? Responde para nós. Rapaz, temos esses... mas agora entrou a questão aí, e eu vejo... pastor, até antes do senhor concluir, deixa eu só ler um comentário aqui, tá? Pastor Pedro, grande homem de Deus, prega para meia dúzia com o mesmo entusiasmo que prega para 100 pessoas. Muito bem, olha só. Testemunho de alguém aqui trazendo no comentário. Bênção de Deus. Graças a Deus. Então, pastor Wilson, pastor Tiago e aos demais que estão nos assistindo, nos acompanhando. Tem aqueles que evangelizam, né? Evangelizam, mas mesmo assim, ele não precisa de ter aquela questão de ser consagrado para ser evangelista. Ele já é um evangelista nato. É dele, Deus deu a ele. Agora, a consagração cabe ao ministério que está sobre a gente. Então, só porque eu evangelizo, eu já devo ser consagrado. Não, isso aí cabe ao ministério que está com as mãos sobre a vida de nós todos. Podemos dizer que tem todo um processo aí, né, de organização, administração, que é confiado ao pastor local para que a pessoa vá galgando essas posições. Deixa eu dar uma outra pergunta mais complicadinha também nesse sentido com o pastor Tiago agora. Pastor Tiago, e se alguém chegar na igreja e procurar o senhor e dizer assim, aquele é evangelista, mas nunca vi ele evangelizar? E aí, pastor Tiago? Então, existe, infelizmente, como o pastor Pedro ele já disse, né? Existem evangelistas que está dentro dele. Deus chamou ele para ganhar almas, para pregar o evangelho. Ele tem uma facilidade de chegar na pessoa, abordar a pessoa, falar da forma que chame a atenção da pessoa, ao ponto da pessoa parar para lhe ouvir, para escutar. E existem aqueles que são consagrados, infelizmente, evangelistas, mas é só a consagração, mas não tem o trabalho como deveria ter, né? Ele tem o título, né? Mas o título não está em concordância com o resultado, que é o trabalho. Então, infelizmente, existem pessoas que têm o título, foi separado para o ministério, mas não trabalha no reino de Deus, não faz a obra de Deus. Então, os dois lados existem, infelizmente. Muito bem. Pastor Pedro, antes da gente entrar aqui no próximo assunto, né, que é o assunto pastoral, e se eu não estou enganado pela ordem, é o senhor que começa nesse próximo assunto aí? Não, é o senhor mesmo, né? Mas muito bem, antes de começarmos aqui, nós podemos dizer assim, como o senhor disse,
está a cargo do pastor. Uma vez eu ouvi uma mensagem que não esqueci mais, né? Num culto de ensino, onde o pastor, determinado pastor, ele nos trouxe a seguinte reflexão. Ele disse assim, olha, ao pastor da cidade, ao pastor local, é confiado a ele, né, aquele ministério, aquele cuidado, e ele, né, separa aqueles que serão seus auxiliares. E aí ele trouxe o exemplo a Moisés. Olha, Moisés foi chamado para cuidar do povo. Não foi Arão, não foi Miriam, né, e nenhum dos outros que ali estavam lhes assessorando, mas Moisés. E assim aí Moisés, né, ele vai colocando aqueles que seriam seus auxiliares. E ele trouxe esse mesmo exemplo trazendo para a igreja. Então, ao pastor é confiada, como poderíamos dizer aqui, né, o pastor da cidade, ele é como se fosse aquele apóstolo, embora não usamos esse título como o pastor Tiago já nos esclareceu. Mas ele como se fosse o apóstolo daquela cidade, assim como o pastor Gedarias o é em Santa Cruz, pastor Pedro em Dois Córregos, pastor Arnaldo em Bauru, pastor Eli em São Carlos, e aí a ele é confiada a oportunidade ali de chamar os seus auxiliares, observar, logicamente, orando, para ver se esses auxiliares têm o chamado de Deus, e ali separá-los a funções dentro do ministério. Mas a pergunta, eu coloquei essa situação, mas para levar a continuar nessa pergunta que coloquei aqui para o pastor Tiago. Pode sim uma pessoa ocupar o cargo de evangelista sem nunca evangelizar? Eu acho que é meio complexo, né? Mas sem ter o dom ministerial para evangelista. Isso estaria errado, pastor Pedro, ou o senhor acha que não? Olha, acaba que fica só um título. Fica um título e efeito, num causa-efeito, né? Fica ali parado esperando uma outra posição que pode alcançar, entendeu? Muito bem. E pastor Tiago, o que o senhor acha disso? Né? Se a pessoa, de repente, ela tem uma outra chamada, que seja, por exemplo, né, ele tem o dom ministerial para pastor, né? Ele exerce uma atividade parecida com o pastor, já não tem tanta afinidade para evangelizar. Agora, se nunca evangeliza, é complicado. Mas se ele não tem assim, esse ministério evangelístico, ele está exercendo o cargo eclesiástico de evangelista. O que o senhor me diz? Alô? Eu? Ouviu? Pastor, não, desculpa, cortou aqui o som. Maravilha, vou repetir, né? Então, a pessoa, de repente, ela não tem o dom ministerial de evangelista. Ele evangeliza, mas ele não tem aquele dom agregador, né, de evangelista. E está ocupando este cargo ministerial. Possivelmente, ele tenha o dom pastoral, e ele talvez pastoreia bem. É errado ele ser separado do evangelista, nesse caso? Eu acho que não tem nenhum problema na questão de se ele está fazendo o trabalho, e obviamente que tem muitas pessoas que não têm a aptidão, habilidade, não se esforça e também não tem muito interesse no trabalho de evangelizar, né? Mas ele tem essa aptidão ao pastoreio, né? Nós sabemos que a pessoa que tem um ministério pastoral, logicamente que ele não vai deixar de evangelizar, né? Como o senhor bem disse, porque tem vários outros trabalhos que devem ser desenvolvidos, então sobrecarrega também ao pastor, também somente ele evangelizar. Mas se ele tem uma aptidão ao pastoreio, não vejo nenhum problema. Muito bem. Pastor Pedro, só para a gente fechar esse assunto de vez, né? Falando cerca disso, nós entendemos que a igreja, ela tem, sim, uma estrutura administrativa que é importante e necessária para ela. E dentro dessa estrutura administrativa, nós temos cargos eclesiásticos e uma hierarquia desses cargos eclesiásticos que ajudam ao pastor na administração dessa igreja. E às vezes, então, o pastor pode olhar para uma determinada pessoa e entende que ele tem uma chamada pastoral. Ele talvez não tenha em si o ministério evangelístico, mas
para que ele não salte do presbitério ao pastorado, o pastor entende que seria prudente separá-lo primeiro a evangelista e, então, após um período em que ele demonstre as aptidões e a fidelidade, levá-lo ao pastorado. Nesse caso, a pessoa estaria exercendo o ministério, o cargo eclesiástico de evangelista, sem exercer o ministério de evangelista. Nesse caso, o senhor diria que está incorreto ou correta a abordagem da igreja? Está correta, né? Então, nós chegamos a um consenso aqui. Isso. Nesse Maravilha. caso, está correto, tá? Então, para os nobres ouvintes que nos acompanham ou que estarão assistindo depois, nós, então, colocamos que há uma diferença entre os cargos eclesiásticos e os ministérios descritos, né, aos Efésios. E eu lembro as palavras do pastor Tiago, dizendo para nós assim, olha, o trabalho e o título são diferentes. Eu não preciso do título para trabalhar, né? E eu posso ter o título e não trabalhar, o que é muito ruim. Muito bem. Pastor Pedro, falando então sobre título, um dos mais almejados, né, por muitos aí, né? E Paulo disse para nós que aquele que deseja uma boa obra, desde que deseje com o coração correto, está aqui o cargo pastoral, ou que é um cargo eclesiástico, bem como um ministério. O que o senhor pode nos dizer sobre o ministério pastoral, o exercício dele, conforme as Escrituras? Então, em primeiro lugar, conforme as Escrituras, é uma... Congelou o vídeo do pastor Pedro. Isso. Acho que está... O pastor Pedro, está por aí? Tranquilo. Ah, retornou, por favor. Retornou. Recomendo, por favor. Então, em primeiro lugar, é o Senhor que dá pastores à sua igreja, né? Deus dá. Né? E por amor à igreja, ele dá pastores. E é interessante lembrar que nenhum dos dons aqui, do ministério que nós falamos, é profissão, né? É tudo vocação. É bom frisar isso, né? Não somos profissionais, né? Não é meio de vida, é vocacionado para tal. E é Deus que deu pastores à sua igreja, e não igreja para pastor, né? Então é importante. O Novo Testamento, ele fala muito bem sobre a palavra do pastor, na sua forma nominal como designação de um ofício ministerial, é encontrado uma só vez em Efésios, onde estamos estudando, e ele tem alguns significados. Significa apacentador, guarda, né? É o guarda. Ele é aquele que conhece e conduz o rebanho ao pasto, sustentador. Derivações desse termo há em vários casos, através do Novo Testamento, né? E é tão excelente a função pastoral como as demais, porque ela trata daquilo que é eterno, né? A gente está cuidando daquilo que é eterno, e é interessante que alcançamos os céus. São pessoas que vêm e nós estamos trabalhando, são trabalhos que não ficarão aqui, né? Trabalhos que ecoam na eternidade. E como pastores, o Novo Testamento fala que, dependendo da versão das Escrituras que estivermos usando, as palavras para pastor, bem como presbítero, bispo e pastor, né, aparecem empregadas em referência à mesma pessoa, né? O termo presbítero é um ancião, um homem maduro, refere-se, então, especificamente à dignidade e prestígio do pastor e ministro, enquanto que o bispo chama a atenção, né? Aqui, portanto, no texto do Novo Testamento, a palavra pastor é a forma mais comum da designação do bispo e presbítero, tá? Nenhuma das três palavras tem a ver com sucessão hierárquica na igreja a partir do século II. Interessante que é uma função tão excelente
que ele representa dentro do reino de Deus, o que devemos considerar que, a exemplo de Jesus Cristo, o bom pastor, nós, como pastores, devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que é o de pastorear, apacentar, cuidar do rebanho, afugentar heresias e tudo mais. Então, nós temos, como o ministério pastoral demanda, não apenas coragem, né? Mas também senso de responsabilidade, de amor, de paciência. Muitas das vezes, nós podemos ter o ministério de apóstolo, podemos ajuntar pessoas, mas precisa ter o pastor que tem aquela paciência de tirar os carrapichos, né? Aquela paciência de trabalhar mais perto a perto, no tete a tete, como fala, né? Aí, então, não demanda coragem, demanda responsabilidade, e tudo com amor e paciência. Muito amor e paciência, porque você pega, Deus dá nas nossas mãos pessoas, né, que precisam ser trabalhadas, moldadas, e até ela alcançar o nível de maturidade, a gente, como pastor, vai se entregando ao cuidado, né? E também, além de paciência, com muita alegria. Não é um peso, é um privilégio, né? Então, não é um peso. Oi? Recordo em um evento, não sei se o senhor vai se lembrar, talvez por ser tão corriqueiro na vida do senhor, o senhor não se recorde. Mas eu me lembro, pastor Tiago, que uma vez fui pregar na igreja do pastor Pedro, e como sempre, né, ele nos oferece uma janta muito bem preparada para a esposa, e aí nos convidou para ir para casa dele, né? E eu me recordo que nós saímos do culto, fomos para a casa dele, e enquanto a esposa estava preparando, estava eu com ele na sala, e enquanto isso ele no celular, ligando para olha, você não esteve no culto hoje, só falta, olha, amanhã temos oração, você vai estar lá, né? E fez isso com mais outros, e eu observando, né? Com medo de alguém falar assim, não fui no culto porque era o Wilson que ia pegar. Mas, assim, o que me impactou, né? Foi esse zelo e esse cuidado de não deixar a noite virar sem se importar com aquele que não estava presente, né? Isso me marcou bastante como uma característica pastoral do cuidado, do zelo que o senhor acabou de nos trazer. Pastor Tiago, por favor, complemente para nós aí esse ministério, e eu já vou deixar, pastor, uma pergunta colocada aqui para o senhor responder, mas primeiro o senhor vai fazer o seu comentário, e aí nosso amigo vai ficar aqui esperando para depois responder essa pergunta, tá? Colocaram para nós a seguinte pergunta: o ministério pastoral, ele é vitalício ou ele tem um tempo determinado para ser exercido? Então, pastor Tiago, continua a fala do pastor Pedro e depois responda essa pergunta para nós. Muito bem. Nós temos aqui esse ministério importantíssimo, ministério do pastoreio, né? Deus deu pastores à sua igreja, o pastor Pedro, nada melhor do que ele falar, ele dirige a igreja, né? Em um campo aí, em Dois Córregos. Nós sabemos que é um ministério excelente. Deus, ele capacita o pastor, ele prepara pastores para a sua igreja, e nós sabemos que vida de pastor não é fácil, não. Tem gente que pensa que vida de pastor é fácil, né? Mas não é. Eu tenho irmãos que são pastores de igrejas e os seus filhos nem têm nome, né? É filho de pastor. Lá, o filho do pastor, porque filho do pastor, esposa do pastor não tem nome. Então, é complicado. Mas nós sabemos que é um trabalho que é gratificante. Um pastor que sabe que tem a chamada de Deus, que tem a presença do Espírito Santo de Deus, e que o seu ministério é confirmado com milagres,
pautado na palavra de Deus. Isso é muito importante, é muito lindo ver esse ministério pastoral. Nós temos aqui o nosso pastor-presidente, pastor Gedaías, que é um pastor abençoado, que tem feito um lindo trabalho, e nós, como membros, devemos sempre apoiar os nossos pastores, porque não é fácil, né? É algo que vem de Deus mesmo, chamado pastoral, e quem é chamado não tem outra escolha a não ser obedecer, porque tem gente que quer ser pastor a todo custo, né? A Bíblia diz que Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Ele não foi ungido em outro lugar, foi no meio dos seus irmãos. Então, Deus que chamou Davi para ser um grande homem de Deus, porque nós sabemos que Deus é quem chama, quem capacita, e se chamou, está chamado, não tem jeito de escapar, mesmo que queira desanimar, queira retroceder, não tem mais jeito, né? Já tá enganchado, e o resto é Deus que faz, é Deus que opera. Então, esse ministério de pastor é muito lindo, e eu quero agradecer a Deus pela vida desse ministério. Não sou pastor, sou pastor auxiliar, né? Mas sempre estou ali do lado do meu pastor e vejo que não é fácil. Por mais que faça, muitas vezes existem pessoas que ainda arrumam um jeitinho para achar alguma coisa aqui ou ali, mas Deus tem os seus remanescentes, né? Que acredita na chamada do pastor, e isso é muito importante. Muito bem. O pastor Tiago fugiu da pergunta, então eu vou deixar para o pastor Pedro responder primeiro, mas ele volta lá, eu vou até um gole d'água aí. A pergunta, pastor Pedro, eu vou repeti-la. O ministério pastoral é vitalício ou tem tempo determinado para se exercer? Olha, enquanto o pastor for vivo, ele é pastor. Ele é pastor até morrer. Tá? É pastor até debaixo d'água. Debaixo d'água. Ah, não tem tempo. Está respondida a pergunta. Eu penso assim, né? Não sei se os irmãos concordam, mas acaba sendo oportuno falarmos, né? Eu penso que todos estes dons ministeriais, que se uma vez a pessoa dotada deles, ela portará esses dons enquanto ela tiver saúde e vida. O senhor concorda? Com certeza. Então, fica respondida a pergunta aí para os nossos participantes aqui. E agora sobra para nós aqui, irmãos, olha, já foi mais de 1 hora, né? Quase 1h30 de um bate-papo muito bom. É um privilégio poder conversar com vocês em meio a essa pandemia, né? Nós estamos aí ficando nas nossas casas, muita oportunidade que nós estamos tendo de conversar com pessoas de quilômetros de distância, né? Eu no meio do caminho de vocês dois, né? Então, aqui, 70 quilômetros para lá, 2 córregos, acho que 100 quilômetros, mais ou menos, para cá, Santa Cruz, né? E eu no meio aqui, Bauru, e podendo conversar com esses 2 homens de Deus sobre assuntos da Bíblia e levando esses assuntos até a sua casa, né? Você que está nos acompanhando aí. E agora nós chegamos num outro, e esse aqui, pela ordem, vai ficar com o doutor Tiago, né? Para trazer para nós aqui doutores, que é o último dom ministerial citado aqui em Efésios. Pastor Wilson, pastores ou mestres, né? Doutores ou mestres, é o último ministério aí que Paulo escreveu em Efésios 4:11. Fugindo um pouquinho aqui, mas ainda dentro do assunto, no tabernáculo, na entrada do lugar santo, existia 7 colunas de ouro que dava acesso ao átrio, ao lugar santo. E essas 5 colunas, elas representam os 5 ministérios de Efésios 4, versículo 11. Tá? E nós temos também na nossa mão 5 dedos, né? Nós temos o polegar, indicador, dedo médio,
dedo anelar e o dedo mínimo, né? E numa tipologia, podemos dizer que esse dedo aqui, chamado de polegar, é chamado em Efésios 4, versículo 11, como representado pelos apóstolos. Pelos apóstolos, esse dedo aqui de profeta, já nem precisa falar, né? É representado pelo profeta, né? Aquele dedo de profeta, assim do Senhor. Nós temos também esse dedo maior aqui, que simboliza o ministério de evangelista. Percebe-se que ele é maior do que os demais, porque o evangelista é aquele que abrange, ele consegue ganhar almas, né? Ele vai aonde os outros não conseguem ir, porque ele é um evangelista. Alcança o que os demais não conseguem alcançar. Alcança, muito bem, alcança que os demais não conseguem alcançar. O evangelista é aquele que tem que alcançar, né, as pessoas com as boas novas de salvação. Depois nós temos este dedo aqui, que é o dedo onde a gente coloca aliança, né, de compromisso, representado pelo ministério pastoral. Deus deu uns para pastores. E o último, que é o dedo mínimo, né, que é o menor dedo que nós temos, ele é representado pelo ministério de mestre, de doutores. É aquele dedinho que a gente usa, né, para limpar o ouvido, né? Geralmente as pessoas usam para limpar o ouvido esse dedinho aqui, porque ele vai aonde os outros não conseguem ir. Ele consegue tirar aquilo que os outros não conseguem tirar. Então, na tipologia, o mestre é aquele que consegue extrair dentro das escrituras, da palavra de Deus, coisas que não estão patentes aos nossos olhos. Então, o mestre, o doutor, é importante dentro da igreja. Por quê? Porque ele vai extrair de dentro da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, verdades espirituais, para combater também as heresias que nós estamos aí nos últimos dias vivendo, esses dias difíceis, onde se espalham muitas heresias que distorcem a verdade bíblica, a palavra de Deus, e os doutores, mestres, eles estão aí para ensinar o povo de Deus, para admoestar o povo e defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Pastor Tiago, belíssima explanação. Vou usar, eu vou reassistir aqui para me gravar, vou usar. E na colocação do senhor, né, os doutores ou mestres, eles ocupam a função de destampar o ouvido das pessoas para que consigam absorver as verdades fundamentais do Evangelho, da Palavra de Deus. Que linda explanação. Pastor Pedro, tem algo a complementar aí para nós, acerca desse ministério? Paz, então, é um ministério necessário, graças a Deus que temos, né? Mestres em nosso meio. E é um dom especial da parte de Deus para esclarecer, né? E expor e proclamar a palavra de Deus a fim de edificar o corpo de Cristo, né? Muito bem. Eu recordando aqui o que já falei, né? Capítulo 13 agora falando com certeza, porque estou lendo, eu sou muito ruim de gravar os endereços sem olhá-los, né? Mas na igreja que estavam em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, né? E aí mostra... E é interessante colocar, né? Ver essa harmonia que existia em Antioquia, profetas e doutores, porque é comum, né? É comum aqueles que são chamados para ministério de mestres, né? Ou doutores, eles às vezes serem um pouco reticentes com aqueles mais dados ao movimento, né? E por que não dizer com aqueles mais dados ao ministério profético? Em contrapartida, nós vemos também muitos que são chamados ao ministério profético, e como já vimos aqui, já falamos, não necessariamente que profetizam, mas pregam a palavra com mais eloquência e com o intuito de trazer ali um avivamento para dentro da congregação, às vezes ser um pouco
reticentes, né, aos mestres, porque acham que o mestre joga, vamos dizer assim, né, o profeta acha que o mestre é gelo demais, e o mestre às vezes acha que o profeta é fogareiro demais. Pastor Tiago, o que o senhor pode falar para nós acerca disso, da importância dessa harmonia, não só entre esses dois ministérios, como entre todos os outros que nós abordamos aqui? Realmente existe essa ideia de que o mestre, o professor, ou aquele que se dedica mais ao ensino bíblico, ele é uma geladeira espiritual, um iceberg espiritual, né? Mas baseado naquele texto que a letra mata, mas o espírito vivifica. Aquele texto está dizendo que a exigência da lei, né, mata, porque a lei matava. Se não cumprisse com a lei, morria, né? Então, a questão não é você estudar e você vai ficar cada vez mais gelado. Não, cada vez você vai se aquecendo mais, porque a palavra de Deus, ela é o fogo do Espírito Santo que aquece os nossos corações. Então, existe essa ideia do profeta, né, que é fogo demais, e o doutor, o mestre, só querer saber da Bíblia e não querer o fogo do Espírito Santo. Mas a gente tem que entender que esses dois ministérios têm que andarem juntos, né? Porque esses 5 ministérios é para a edificação da igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, eles têm que viver em harmonia. Então, um precisando do outro, é importante o ministério de doutor, como também é importante o ministério profético, descrito em Efésios capítulo 4, versículo 11. Muito bem. E aí, lembrando até do que o senhor falou, né? Na palma da mão nossa aqui, nós vamos observar que aonde um alcança, o outro não consegue. Mas onde um consegue exercer ali a sua função, o outro, às vezes, é grande demais para exercer. Pastor Pedro, se puder fechar para nós acerca dessa harmonia aí. Então, é um sincronismo, né? Todos dependem, né? E entre nós mesmo que trabalhamos nessa vocação, nós devemos ser felizes com aquilo que Deus nos deu, seja evangelista, seja pastor, né? Seja apóstolo, no sentido como nós já falamos aqui, nós precisamos exercer com todo cuidado e graças de Deus, sem repartir o bolo, mas num todo vamos produzindo a unidade do corpo de Cristo, que é para a edificação. Muito bem. Nobres amigos, eu agradeço muito o tempo de vocês, que eu sei que é precioso. Ambos são homens bastante ocupados, tanto na vida familiar, secular, como na vida ministerial, e vocês cederam aí o tempo precioso de vocês, não só para mim, né, para me ajudar a compreender melhor esses pontos, como também para todos aqueles que puderam nos acompanhar aqui. Eu saúdo nosso irmão Wagner Peixoto, que também está assistindo aqui, a minha esposa, Francine, que foi para a casa da sogra com as crianças, para nenhum barulho nos atrapalhar nesse momento. O nosso irmão Claudinaldo Salles, ali de São Carlos, né, da congregação do Varjão, e o nosso irmão Júnior, que já participou aqui, ele está trazendo para nós assim, olha, Deus continue abençoando aos pastores Pedro, Leonardo e pastor Tiago, pela exposição muito bem explicada da palavra. E Deus abençoe também aqui nosso irmão Anderson, da ADS Elétrica. Fica aqui também nosso agradecimento, dizendo para nós, muito bom estudo. E o estudo aqui sem pauta, né? Assim, sem revista, sem roteiro. Mais um bate-papo muito bom, explicando a Bíblia. E para encerrar, eu só queria pedir para que vocês dois deixassem para nós, e eu não vou colocar a ordem, vocês veem aí, mas vocês dois deixassem para nós um conselho para quem tem esse ministério,
como exercê-lo. Acho que eu vou até deixar melhor. Vou deixar o pastor Pedro por último, para dar o conselho pastoral para nós, né? E eu não errei, né, pastor Tiago, de chamá-lo de doutor, porque o senhor realmente exerce o ministério de ensino, né? Tanto na igreja local aí, como sempre. Então, eu vou pedir para que vocês dois deixem esse conselho. Primeiro, como exercer, são dois conselhos aqui. Como exercer com excelência o ministério dentro da igreja. E segundo, como exercer o ministério nesses dias difíceis de pandemia e isolamento social. Primeiro, pastor Tiago, depois, pastor Pedro. Pastor Wilson, nós devemos exercer o ministério dentro da igreja com muita cautela, com muito temor e tremor, sabendo que Deus nos chamou para ser sal da terra, luz do mundo. Nós devemos, diante de tantas coisas que têm acontecido, manter firme a nossa posição, a nossa fé cristã, sabendo que Deus está no controle de tudo e que não podemos parar de ser instrumentos na mão de Deus. Deus nos chamou, nos vocacionou para ganhar almas, para evangelizar. Essa semana mesmo, rapidinho eu quero contar o que aconteceu comigo essa semana. Um irmão da nossa igreja nos procurou. Tem uma amiga dele que estava pensando em suicídio, estava ouvindo vozes, e nós fomos lá para fazer uma oração por ela, e ela chorou. Houve uma manifestação demoníaca, expulsamos no nome de Jesus, e ela acabou no domingo passado agora, ontem, né, participando do culto que tivemos presencialmente, e depois nos procurou após o culto e disse que está bem melhor, está se sentindo bem. Então isso é importante, isso nos deixa alegre, porque sabemos que existem pessoas que precisam de uma palavra, precisam de uma oração, e nós, como servos de Deus, nós sempre devemos fazer isso, com muita alegria, sabendo que a recompensa vem de Deus. Diante dessa pandemia, a outra pergunta nós devemos continuar a pregar o Evangelho. Esse trabalho que você está fazendo, pastor Wilson, é muito importante. Nunca nós usamos tanto a rede social como nesses dias de isolamento social. Nunca se ouviu falar de tantas lives, né? Hoje a gente vê no Facebook muitas igrejas evangélicas, não evangélicas, usando esse meio de comunicação. É uma forma da gente pregar o evangelho, anunciar as boas novas de salvação. Nós sabemos que tem muitas cidades que ainda não está tendo os cultos presenciais, mas estão tendo as lives, e nós temos que usar esse meio de comunicação, que é a tecnologia. Eu creio que se Paulo tivesse essa tecnologia que nós temos hoje, ele também usaria. Então nós temos esse privilégio nós estamos aí distantes uns dos outros, 100 a 150 quilômetros, mas estamos unidos aqui, levando a palavra, e devemos usar esse período de isolamento social, usando a internet para propagar o evangelho de Jesus, porque com certeza existem muitas pessoas que estão nos ouvindo e que precisam dessa palavra, que estamos aqui conversando a respeito dos dons ministeriais. Pastor Pedro, eu vou pedir para o senhor responder as mesmas perguntas da sua ótica de pastor de igreja, pastor presidente de um campo, e eu vou pedir para que o senhor faça o seguinte, pastor Pedro, acrescentando aí a questão de como exercer o ministério de uma maneira que seja bem sucedida. Qual conselho o senhor daria também para os novos obreiros, aqueles que estão chegando ao ministério? Qual conselho o senhor daria para que exerçam o ministério de uma maneira que alcance graça de Deus e dos homens? E aí um conselho para como aí exercer aí o ministério durante esse período de pandemia e isolamento social, pastor. Obrigado. E o conselho que eu dou é para nunca queimar etapas. Um passo após o outro, com muito cuidado, não querer antecipar
situações, não ir atrás daquilo que é barato, daquilo que é rápido, continuar crendo que Jesus Cristo é quem chama, vocaciona e envia, ser submisso ao Senhor, ao ministério. A insubmissão tem levado muitas pessoas à destruição, que começa bem e termina mal, já em questão de que não podemos encher a cabeça, mas o coração precisa estar cheio, né? Meu conselho é para continuar na mesma simplicidade, um dia após o outro, convicto de que o que Deus prometeu vai se cumprir na hora certa. Não deixar de lado o preparo. Temos muitas escolas teológicas, temos culto de ensino, temos nossos pastores, temos muitas condições de agregar conhecimento para quando chegar a oportunidade, nós estarmos preparados para ela. Mas a oportunidade chega. Não podemos antecipar, tá? E para os dias presentes, irmãos, não podemos perder a graça de Deus, esse entusiasmo cristão, e de saber que estamos numa batalha vencida já. É a vitória da igreja, né? Somos a igreja de Deus, não é instituição humana, é da mente de Deus. Então é um projeto que já deu certo, é um projeto glorioso, é um projeto que temos a supervisionação, o Espírito Santo é supervisionador deste projeto e não tem como errar e nem falhar, certo? E nos dias atuais, irmãos, não perca o entusiasmo, faça a obra de Deus, cuidado para não esfriar, né? Não desligar-se, porque nós praticamente, alguns desligaram dos 220 e não estão nem dos 120, né? Então, tomar muito cuidado com a nossa vida devocional, a leitura bíblica, que é importante, a oração, consagração, jejum, importante cultivar esse padrão de vida para não cairmos nos Coríntios 15, 58, dizendo: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, pastor Wilson? Deus abençoe, pastor Wilson. Muito obrigado pelo convite. Pastor Tiago Reis também. Deus abençoe. Aos nossos irmãos que nos ouviram, Deus continue abençoando. Em nome de Jesus. Continuo dizendo, trabalhar no reino. Cuide do reino, porque o dono do reino não deixa você desamparar. Muito bem. Eu agradeço mais uma vez o tempo de vocês, né? Eu acho que eu vou ter que, para editar esse vídeo aqui, colocar no YouTube, eu vou picá-lo em 2, parte 1 e parte 2, porque rendeu bastante, foi muito produtivo. E eu agradeço aí a disponibilidade de vocês, foi muito esclarecedor para todos aqueles que participaram. A ideia nossa é que, talvez segunda-feira não poderemos, mas a ideia nossa é tentarmos todas as segundas-feiras trazer algum assunto aqui para comentar durante esse período de isolamento, convidando sempre alguns amigos que têm essa firmeza de caráter e de sinceridade para com a obra de Deus, como vocês dois, que eu tive o privilégio de conhecer, de conviver por um período. Meus irmãos, é um prazer e eu quero agradecê-los. Eu vou pedir para vocês ficarem só um minutinho aí, que eu vou me despedir e encerrar o vídeo aqui e já falo com vocês. Aqui, ok.
Queridos irmãos, então é isso. Nós tivemos esse momento muito especial com esses dois amigos. Eu espero que você tenha gostado. Eu pretendo editar esse vídeo e deixá-lo depois disponível no canal do YouTube. Convido você para acessá-lo e divulgar esse conteúdo se você entender que ele foi útil para a sua vida espiritual e para a sua edificação. Então, meus queridos irmãos, eu já me despeço de vocês, já despedimos dos nossos convidados, e eu desejo que você tenha uma excelente noite, uma excelente semana, debaixo das bênçãos de Deus. Participe, se você não é inscrito na nossa página, passamos, siga, ative o sininho lá no nosso canal do YouTube, nós vamos colocando mais conteúdos para a sua edificação, não só nesse momento, mas qualquer outro. Sirva também para uma oportunidade para alcançar vidas com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo aqui um forte abraço à nossa irmã Marta, que esteve participando aqui ativamente, uma Lúcia Santos São Carlos, uma Elisângela, esposa do nosso amigo pastor Danilo, a irmã Cristina, ali de São Carlos, também a irmã Creuza Zanon, ali da cidade de Ourinhos, pastor Josuel de Voz, ali de São Carlos também o pastor Marcelo Biratã, ali da cidade de São Carlos, a irmã Eliana Rodrigues, esposa do meu amigo Erenilson. O Erenilson também está aqui participando desta live e outros que já fui citando no decorrer desse vídeo. Meus queridos, Deus nos abençoe. Eu vou ficando por aqui.